Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contratação de diretores estatutários e para essa conversa a gente trouxe a Priscila Carbone, a nossa sócia de Direito Trabalhista. Priscila, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Só para situar um pouco, a gente tem várias formas de contratar diretores estatutários. Eles podem ser ou não empregados da companhia e isso é sempre uma coisa que traz um pouco de dúvida para a administração. Priscila, explica um pouco para a gente qual é a diferença dos tipos de contratação do diretor estatutário e como que a gente faz uma coisa ou outra, ou faz ele subir de cargo, como que funciona isso? Basicamente, a diferença entre um diretor empregado ou somente estatutário é a questão da subordinação. Quando o diretor ainda tem algum tipo de subordinação em relação aos demais membros da companhia, o ideal é que ele se mantenha ou na relação de emprego, quando ele já é empregado, ou que ele já seja contratado diretamente como seletista. A questão é muito sensível, né, a respeito da subordinação, porque mesmo num caso de estatutário, existe sempre uma subordinação em relação aos acionistas, em relação à holding ou a outras empresas do grupo. Então, é muito sensível e tem que ser analisado caso a caso se é mesmo necessário suspender o contrato de trabalho. Existe uma súmula, inclusive, que trata disso. Ela determina a suspensão do contrato de trabalho e a nomeação desse diretor como estatutário, ou na contratação direta, já na opção de estatutário e não de seletista. Só para esclarecer, na verdade, o diretor estatutário é aquele que consta do contrato social ou do estatuto social, que é eleito como representante legal da empresa, né? E o diretor empregado é aquele que tem o cargo de diretor, mas que eventualmente é um empregado com registro em carteira normal. E aí a gente tem esse híbrido, eventualmente, do diretor que está no contrato social e que ao mesmo tempo tem a carteira assinada? Exatamente, existe. E aí é necessário analisar também, de acordo com a modalidade da contratação, se vai ou não ter algum tipo de pagamento. Por quê? A diferença entre o pagamento de um diretor que é seletista e um diretor que é estatutário é muito grande. Existe, por exemplo, na remuneração mensal, a diferença básica é o diretor que é seletista recebe salário e o diretor estatutário recebe prolabore. Alguns outros benefícios são negociados, e aí negociados num contrato de gerenciamento executivo, elaborado com esse diretor estatutário, e alguns pagamentos a título de opção, por exemplo, o FGTS. O FGTS é optativo, no caso do diretor estatutário, no caso do seletista ele é obrigatório. Então, assim, na verdade, quando você é promovido a diretor estatutário, se a empresa decide suspender o teu contrato de trabalho, ela não é mais obrigada a pagar nada disso? O FGTS e os direitos garantidos ao seletista não mais. Aí são outros benefícios vindos aí nesse contrato de gerenciamento executivo. O ideal nesse contrato, também um ponto interessante, é que ele contenha todas as demais cláusulas negociadas com esse diretor. Então, coisas como non-compete, no solicitation, cláusulas de confidencialidade, e são pontos que devem ser observados também caso a caso, a depender do know-how desse diretor, a depender da experiência prévia que ele teve em outras companhias, a perspectiva que existe dele se readequar ao mercado caso ele saia. É sempre bom analisar isso. Um ponto interessante a respeito dessa promoção para cargo de estatutário é que muitas companhias fazem um movimento inverso. Ao invés de contratar como seletista e depois suspender o contrato de trabalho para passá-los para estatutário, muitas vezes o contrato já é feito como estatutário e, na medida em que ele vai recebendo valores mais expressivos, por uma questão fiscal, previdenciária, de benefícios mesmo, vale mais a pena ele ser estatutário. Porque a depender da relação, se ela é estatutária ou se ela é seletista, existem benefícios fiscais, especialmente quando a empresa participa do lucro real, a empresa optante pelo lucro real, porque você consegue usar os valores pagos ao diretor como despesa dedutível, quando no estatutário não necessariamente você consegue usar como despesa dedutível. Então, isso quer dizer que tem gente que começa sendo simplesmente apontado no contrato social e no decorrer do contrato acaba sendo contratado via carteira de trabalho. Exato. Mesmo.
E como é que faz o inverso? A gente falou um pouco de promoção. E se eu tenho uma pessoa que é diretor estatutário e que aí decide não estar mais no contrato social? Isso também a gente tem que convir que no dia a dia das empresas brasileiras às vezes é uma questão, né? O diretor, apesar de ter um papel representativo, ele fica receoso de ser o representante legal da empresa, de estar exposto pessoalmente aos problemas da empresa e aí ele pede para sair do contrato social. Como é que você faz essa volta à contratação normal? Se era o caso de um diretor seletista que teve o contrato de trabalho suspenso de acordo com a súmula e virou estatutário, você simplesmente retorna à condição anterior. Então, ele deixa de participar dos documentos estatutários propriamente ditos e volta à condição de empregado. E o tempo que ele permaneceu como diretor estatutário não conta como tempo de serviço. Quando é alguém que era puramente estatutário e vai virar um diretor seletista, simplesmente encerra-se também via renúncia ou via um termo de dispensa, né, de rescisão, e ele é contratado na condição de seletista. Esse ponto de preocupação das pessoas físicas é um ponto também interessante, né? Porque é muito importante na hora da negociação, tanto a companhia quanto o próprio diretor sugerir a contratação de um seguro de Eno, né? Que é justamente para tentar dar essa certa segurança ao diretor que está assumindo aquela posição de risco, né? Agora, e para dispensar definitivamente, para acabar com o contrato, qual é a diferença quando ele é seletista e quando ele está nomeado no contrato social? Quando era seletista puro, ele não teve o contrato suspenso para virar estatutário, é uma rescisão simples, a rescisão de contrato de trabalho mesmo. Quando ele é só estatutário, um termo de rescisão, que a gente sugere, né, sempre seja formalizado também nos documentos societários da empresa, e um termo de rescisão onde conste todos os pagamentos que ele vai receber, todas as condições, se foi negociado algum tipo de não compete, como esse valor vai ser pago ao decorrer do tempo. E se foi essa condição híbrida de suspensão do contrato de trabalho, eu preciso encerrar a relação estatutária, voltar ao contrato de trabalho e encerrar também o contrato de trabalho. Entendi. Não pode deixar esse gancho ali pendurado. Um ponto interessante na rescisão é que muitas vezes, ao invés de assinar um termo de renúncia, a companhia acaba optando por fazer a destituição. E aí, no caso da destituição, se o empregado era optante pelo FGTS, ele tem um problema depois no levantamento. Então, é preciso sempre tomar um certo cuidado para não pegar já de cara um termo de renúncia e depois ele não consegue fazer esse levantamento do fundo de garantia dele. Entendi. Então, ele não pode renunciar para poder levantar o fundo de garantia. Se ele foi optante pelo fundo de garantia, não. Tem que ser um termo de destituição. E aí, a multa é de todo o período que ele foi empregado? Como é que funciona? A multa é um pouco controversa, Luciana. Por quê? Como é opcional o FGTS para o diretor puramente estatutário, existe um posicionamento jurisprudencial que diz que deve ser paga a multa quando da rescisão e existe um posicionamento de que não. De forma mais conservadora, uma vez que é optado pelo recolhimento do fundo de garantia, o ideal seria também pagar a multa quando da rescisão, né? Essa é a recomendação mais conservadora. E como é que anda os tribunais aí com relação a isso? Causa muita dúvida? Tem muito diretor estatutário que tem o vínculo reconhecido por todo o período em que ele trabalhou na empresa? Então, quando tem a subordinação, de fato, eles costumam entrar com ações pedindo vínculo empregatício à desconsideração como diretor estatutário. Mas até por serem cargos de alto nível, são pessoas que dificilmente acabam ajuizando ações trabalhistas, por um certo receio, né, por se queimar no mercado, enfim, tem um certo receio. Então, a jurisprudência é muito fraca, ela é muito pobre ainda nesse aspecto. E agora, com a reforma trabalhista, também um ponto interessante. A maior parte dessas pessoas que se encaixam nessa categoria de diretor são pessoas que cabem agora na nova denominação da reforma do hipersuficiente. Então, é outra vantagem também sobre a contratação via estatutário, se eu contratá-lo via seletista, considerando-o como um hipersuficiente. Qual é a diferença do hipersuficiente para o empregado normal? O hipersuficiente é aquele que recebe até mais do que 2 vezes o teto da Previdência Social, que hoje está dando em torno de R$ 11.500, e possui diploma de nível superior. E aí, a diferença do contrato dele ou de como ele é enxergado pela justiça, qual é?
A gente ainda não tem um posicionamento muito firme a respeito da reforma, né? A reforma é de novembro de 2017, então a jurisprudência ainda está muito falha nesse sentido. Ainda não temos, assim, decisões dos tribunais superiores, né? Ainda são decisões mais de primeira instância. Mas, a princípio, eles têm sido, sim, tratados de forma diferente, nunca esquecendo condições legais da própria CLT e condições constitucionais. Então, eu não posso contratá-lo, apesar dele ter essa característica de hipersuficiente, não posso contratá-lo sem pagar férias, sem pagar 13º, E o que você pode tirar dele? O que a reforma trabalhista trouxe de novidade para esse hipersuficiente? Hipersuficiente. Em tese, você pode negociar coisas que são isoladamente negociadas com um sindicato. Então, um banco de horas diferenciado, controle de jornada, que de toda forma, como já é uma função de cargo de confiança, já tem uma certa diferença em relação ao controle de jornada, não recebe horas extras, por exemplo. Mas você tem condições de negociar outras coisas que não as questões constitucionais propriamente ditas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom participar dessa ferramenta nova. Madrona Talks.